Então, somente fizemos uma campanha sem dinheiro, porque todos falam até hoje que precisa muito dinheiro para participar da política. Eu nunca conheci essa faceta da política, eu nunca tive. Nunca tive. Então, por isso que eu falo que a política da verdadeira militância, ela vai te trazendo uma essência dos grandes debates e você consegue chegar a exercer funções sem ter o rabo preso com ninguém, sem ter patrocinadores. E aí foram 3 eleições a vereador, né? E depois, em 2014, fui candidato a deputado estadual, defendendo Aécio Neves contra a chapa da Dilma, defendendo a direita em Sorriso, apoiando Pedro Taques como governador, Nilson Leitão a deputado federal e o Rogério Salles como Senado. O Nilson elegeu como mais votado pelo estado de Mato Grosso, aqui por Sinop. O Pedro Taques se elegeu como governador do estado, perdemos com Aécio e perdemos com o Rogério Salles. Mas eu fiquei na 6ª suplência e aí iniciamos um trabalho preparatório para as eleições de 2016, já colocando o nome do Ari Lafim numa plataforma de uma pré-campanha a prefeito. E aí onde em 2016 concorremos e então houve a eleição e conseguimos vencer a eleição de 2016, na época enfrentando o ex-prefeito Dilceu Rossato, que tinha máquina na mão, ele vinha para a reeleição, apoio do governo do estado, apoio da Assembleia Legislativa, mas com aquela tocada que me chamou a atenção lá atrás, sempre levando para a população uma proposta. E nós não tínhamos o ataque sobre o prefeito, né? Eu não atacava. E a pergunta era, mas você é candidato a prefeito porque você é contra o Rossato? Não, eu sou candidato a prefeito para dar uma opção a mais à população de Sorriso. Eu não tenho nada contra o Rossato. O Rossato é uma pessoa, é um empresário, é uma pessoa de família, eu não posso falar dele. Mas que tipo de política é essa, Ari? Eu exerço a mesma de 3 vereanças, eu nunca ataquei. Eu fui vereador de situação para ajudar Sorriso. Eu fui vereador de oposição para ajudar Sorriso. Eu não tenho na minha veia esse viés de que você tem que ter um lado fervoroso para, quando você está com alguém defendendo, você tem que ter também a postura de muitas vezes fazer aquela crítica para movimentar o governo. E quando você é oposição, meu pensamento, você tem que ter também a predisposição de ajudar mesmo quem está lá que não esteve junto numa eleição. E aí isso chamou atenção na eleição de 2016, porque nós não atacávamos e ganhamos de 54% contra uma força. E nós, junto com o Gerson, nosso vice, que eu sou grato até hoje, infelizmente em memória, né, ele partiu, junto com a força da família, a Juscelia sempre ao lado, né, a família do Gerson também, e a gente conseguiu motivar os nossos candidatos a vereadores na época a levar uma proposta para Sorriso. E toda reunião que a gente tinha na campanha, a ordem era: não ataque o nosso adversário. A gente fazia oração e ia para a rua. A política tem que ser feita de proposta. Por que nós queremos governar Sorriso? Nós não queríamos governar para tirar o Rossato. Nós queríamos ser uma opção em cima de proposta daquilo que nós achávamos que a gente poderia melhorar. Então foi isso que me tocou lá atrás. Então nós buscamos não perder a essência lá da época de liderança de sala de aula, que quando você se torna um líder sem ódio, sem raiva. Quando eu era um líder de um grupo de gincana, era sem ódio, sem raiva. E eu busquei aplicar isso como vereador e como prefeito ao longo de 8 anos. A principal marca nossa ao longo de 8 anos de Sorriso foram várias, mas foi sempre a busca de unir uma cidade que vinha rachada por muitos anos por 2 grupos políticos que se odiavam. Sorriso tinha lista negra. Não compre aqui se você apoiou aquele. Se você, por exemplo, optasse não por um adesivo, chegar, Kleber, põe um adesivo meu. Eu sou do comércio, vou até apoiar você, mas eu também tenho clientes que é do outro lado. Ah, então tá bom. Já ia para uma reunião e falava, não compra no comércio do Kleber, porque ele não quis colocar um adesivo nosso. Então era algo muito pesado e aquilo me incomodava. Boicote é complicado, né? Então ao longo de 8 anos, nós buscamos frente ao município de Sorriso, eu falava isso para os secretários, a Juscelia lembra disso, que o foco era
buscar o resultado e não se apegar à oposição. Eu fui muito atacado também, natural isso, tem oposição. Eu falava assim, não vamos nos apegar a isso. A imprensa muitas vezes fazia seus comentários e é necessário o respeito quanto a isso. Tem que existir o contraditório também, né? Tinha que existir. Eu jamais eu liguei para um canal para dizer, olha, o teu apresentador lá, nunca fiz, eu não faço isso, sempre respeitei os posicionamentos contrários, sempre. Então, a essência, o que me trouxe a política foi lá atrás na sala de aula, quando eu automaticamente era um líder e eu não sabia. E em 98 me tocou, o mosquitinho mordeu, me mostrou e eu agradeço muito a Deus também. E de lá para cá a gente está envolvido na política. A Juscelia me acompanha em tudo, sou muito grato a ela. E buscamos, na medida do possível, fazer essa política do agregar, né? Que inclusive a gente veio aqui falar depois dos consórcios, né? Da unificação da região. Vamos entrar, show de bola. Quando a gente começou aqui a falar sobre política, a gente, né, falamos aqui que nós gostamos de falar de política. Então, lá você deixou de ser empresário para entrar na vida pública, né? Porque a gente precisa ser motivado de alguma forma para entrar na vida pública. E não basta só gostar da política, né? Porque gostar de política a gente fala sobre política, discute, dá opiniões, né? A gente tem opinião para tudo, né? Mas quando a gente entra na vida pública, a gente passa a ser avaliado de outra forma. O que levou? O que decidiu entrar como o risco de ser vidraça. Porque enquanto você é empresário, tem né, ser avaliado como um empresário. A partir de que você entra na vida pública, você passa a levar também mais pedradas. O que motivou você? No meu caso, eu acredito que já estava no meu sangue desde a época de adolescente, porque da época de escola eu automaticamente era escolhido ser o líder da classe, da sala de aula. Depois, automaticamente, organizações esportivas, estava eu à frente lá de campeonatos de futebol e Sorriso, grupos de gincana, estava eu à frente, naturalmente escolhido pelos amigos. Então eu acredito que já existia no meu sangue uma tendência à questão política por naturalidade, né? E aí em 98 nós um grupo de amigos, depois de um futebolzinho ali, conversando e criticando a política local, criticando o prefeito, criticando os vereadores, eu falei, olha, se nós continuarmos só criticando, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Que a gente reclamava que não tinha apoio, o esporte não tinha apoio. Aquela velha, você senta num grupo e começa a atacar, é mais fácil atacar. Nós temos que parar de fazer isso. Nós somos em 30, 40 amigos, gostamos do esporte. Por que na próxima eleição a gente não escolhe alguém para nos representar na Câmara de Vereadores e defender a matéria? Senão todo churrasquinho, todo pós-futebol, nós vamos ficar queimando a nossa energia e falando mal dos outros. Aí a galera falou, realmente, precisamos escolher alguém. E vai você. Eu falei, não, como que vou eu? Né? Era uma serigrafia começando e eu falei, não tem condição financeira nenhuma, como que eu vou? E todos os amigos olharam e falaram, mas daqui ninguém tem condição financeira. Se nós então não aceitarmos a sua proposta, nós nunca vamos ter alguém representando o esporte de Sorriso numa cadeira. Põe seu nome, nós vamos abraçar você e vamos te ajudar. Eu falei, então tá, vou procurar um partido político aí, vou me filiar e vocês vamos nessa? Vamos. E daí em 98 me filiei, a Juscelia já estava junto comigo. Em 2000 fomos para a campanha, primeira campanha vereador. E por incrível que pareça, eu fui o mais votado em Sorriso, com 1.243 votos. O segundo mais votado, que era um produtor rural muito, muito conhecido lá, com todo o apoio do setor, ficou com 800 votos. Fiquei com 300, quase 400 votos à frente de um pequeno comércio, em cima de uma moto velha, e com amigos